Boa noite a todos os presentes. Queremos dar boas-vindas a todos que vieram para assistir às duas reuniões desta noite das Testemunhas de Jeová. Como sempre, vamos dar início da reunião com um cântico e uma oração. Convido todos a se levantarem e vamos entoar juntos o cântico número 31 com o tema Ande com Deus, baseado no texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Cântico número 31, vamos entoar após a introdução musical. Gostaria de reiterar as boas-vindas. Então, agora vamos ouvir o discurso público. O tema do discurso de hoje é o seguinte: você ama os prazeres ou a Deus? Você ama os prazeres ou a Deus? Vamos convidar o orador de hoje, irmão Israel Campos. Você ama os prazeres ou a Deus? É uma pergunta que merece uma reflexão, não é verdade? Por quê? Porque tudo que nós amamos, nós queremos dar valor. Nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, nós queremos agradar, nós nos doamos, por assim dizer, não é verdade? Porque é importante para nós, quer sejam os nossos filhos, o nosso cônjuge, o que quer que seja. Então, nessa palestra, nós vamos ver algumas sugestões práticas de como que nós podemos ter um conceito equilibrado sobre os prazeres da vida. E nós vamos perceber
o que nós estamos amando mais? Será que estamos amando mais os prazeres ou a Deus? Essa matéria, com certeza, ela tem um valor prático para todos nós, quer você seja testemunha de Jeová ou não. Nós vamos considerar 4 pontos principais e importantes. O primeiro é que Satanás, ele quer que a gente ame os prazeres em vez de a Deus. Um segundo, será que quem ama os prazeres é feliz de verdade? E o terceiro, como você pode mostrar que ama a Deus? E o quarto, como as recompensas de cultivar o amor a Deus. Vamos ao primeiro ponto, então. Satanás, ele quer que a gente ame os prazeres em vez de a Deus. Mas nós podemos raciocinar o seguinte, né? Jeová é um Deus feliz, não é verdade? Nós somos feitos à imagem, à semelhança de Deus. Então, nós também precisamos e queremos ser felizes. E, na verdade, Jeová, ele realmente quer que nós tenhamos prazer na vida. Isso é tanto verdade que em 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 17, ali diz que Jeová nos proporciona ricamente todas as coisas que nos dão satisfação. Mas o que acontece, então? Satanás, ele tenta usar o nosso desejo natural de ser feliz para nos prejudicar. E como que ele faz isso? Ele usa o mundo que está sob o seu controle para promover a ideia de que ter prazer na vida é realmente o mais importante. A mídia prega isso todo o tempo, né? Nós somos bombardeados todos os dias, quer na internet, quer na televisão, quer nos jornais, revistas, ou qualquer meio que é usado para fazer propagandas. Nós observamos isso, que Satanás, ele tenta de todas as formas nos seduzir. Por isso que hoje muitos amam mais os prazeres. E é interessante o que 2 Timóteo capítulo 3, o versículos 1 ao 4 diz. Na verdade, 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 1 e o 4 nós vamos ver. Diz assim, o versículo 1. Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar. O apóstolo Paulo alista aqui nos próximos versículos várias características ruins das pessoas que viveriam nos nossos dias. E no versículo 4 ele conclui: traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de a Deus. Observou o que a Bíblia diz aqui? Interessante. Ela não diz aqui que as pessoas, elas amariam mais os prazeres do que a Deus. Ela diz que as pessoas amarão os prazeres em vez de a Deus. Ou seja, amam tantos os prazeres que chegam ao ponto de excluir Deus das suas vidas. É interessante que uma obra bíblica diz, a respeito desse versículo, que as pessoas não têm absolutamente nenhum amor a Deus. Sem dúvida, é algo que nós devemos tomar muito cuidado, né? Especialmente aqueles que estão desenvolvendo um amor, talvez desequilibrado pelos prazeres. Isso poderia ser muito perigoso. Lucas capítulo 8, versículo 14, fala de pessoas que iriam se deixar levar pelos prazeres dessa vida. E é fato, né? Que quem ama os prazeres faz exatamente isso. Acaba aos poucos se afastando ou deixando a vida levar e, consequentemente, ficando longe do seu Criador. É exatamente o que Satanás gostaria que nós fizéssemos, pois isso, com certeza, é a vontade dele, né? E, supostamente, tudo isso para nós querermos ser felizes. Então, isso nos leva ao segundo ponto desse discurso. Será que quem ama os prazeres é feliz de verdade? Bem, a história mostra que não é verdade? Você conhece alguém ou já ouviu falar de alguém que tem tudo em sentido financeiro, é bem abastado, talvez fama, mas não é feliz? Vira e mexe, nós ouvimos isso, né? Com certeza, algum de nós já ouviu essa expressão, né? A pessoa, teoricamente, teria tudo para ser feliz, mas não é. Vivem com depressão, problemas psicológicos, envolvidos com drogas. Alguns chegam ao ponto de até tirar a sua própria vida, infelizmente.
Então é certo dizer que quem vive em busca de prazeres tem uma vida vazia e sem sentido. E é tão verdade isso que Jeová lhe deixou registrado em sua palavra um personagem que serve de exemplo para nós. O rei Salomão, ele experimentou muitos prazeres na vida, e simplesmente para ver qual seria o resultado. Vamos observar o que ele mesmo diz aqui em Eclesiastes, no capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1 ao 9, diz assim, olha: Então eu disse no meu coração, vou experimentar o prazer e ver o que eu ganho com isso. Mas vi que isso também era vaidade. Eu disse do riso, loucura, e do prazer, para que serve? Fiz uma investigação profunda. Eu me permiti deliciar-me com vinho, mantendo minha sabedoria todo o tempo. Fui ao ponto de abraçar a tolice, para descobrir o que seria melhor os humanos fazerem nos poucos dias de vida que têm debaixo dos céus. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhedos para mim. Fiz para mim pomares e parques e plantei neles todo tipo de árvores frutíferas. Fiz para mim reservatórios de água para irrigar um bosque de árvores verdejantes. Adquiri servos e servas, e tive servos que nasceram na minha casa. Também adquiri muitos rebanhos, gado bovino e ovelhas, mais do que todos os que me precederam em Jerusalém. Acumulei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Reuni para mim cantores e cantoras, bem como o grande prazer dos filhos dos homens. Uma mulher? Sim, muitas mulheres. Então tornei-me grande e superei todos os que me precederam em Jerusalém, e a minha sabedoria continuou comigo. Será que faltou alguma coisa para Salomão experimentar no que se diz respeito aos prazeres da vida? Salomão era um homem rico, não lhe faltava nada. Além disso, ele tinha sabedoria e era rei, ele tinha muito poder. Mas depois de experimentar todas essas coisas, sabe a que conclusão Salomão chegou? Observem o que ele diz aqui nos versículos 10 e 11, Eclesiastes 2, 10 e 11. Qual foi a conclusão que ele chegou? Não me neguei nada do que desejei, não privei meu coração de nenhum tipo de prazer. Meu coração se alegrava por causa de todo o meu trabalho árduo, e essa era a minha recompensa por todo o meu trabalho árduo. Mas, quando refleti em todas as obras que minhas próprias mãos tinham feito, e em todo o trabalho árduo que eu tinha realizado com tanto esforço, vi que tudo era vão. Era correr atrás do vento. Não havia nada de real valor debaixo do sol. A que triste conclusão ele chegou. E a que custa, né? Correr atrás do vento. Já experimentou correr atrás do vento? Pegou alguma coisa? Não dá, né? Nós não conseguimos, não adianta nada, né? Correr atrás do vento. E sabe o que é interessante aqui no caso de Salomão? É que todo esse tempo que ele passou experimentando os prazeres da vida, esse tempo perdido, né? Muito provavelmente o influenciaram negativamente, pois ele se afastou do seu Deus. Ele perdeu o favor de Jeová no fim da sua vida. Isso serve de exemplo para nós. Refletir nisso, será que vale a pena perder tanto tempo tentando satisfazer os nossos desejos, talvez mal direcionados, ou simplesmente para saber, para ver qual que é o resultado? E o problema não para por aí, né? Porque, na verdade, alguns buscam os prazeres a tal ponto que chegam ao ponto de desagradar a Deus, como cometendo, talvez, imoralidade sexual, abuso de álcool, de drogas, festanças desenfreadas, porque chega um ponto em que nada mais está bom, né? E as consequências geralmente são desastrosas, né? São danos emocionais e, muitas vezes, danos físicos também. E não tem como ser diferente disso, porque há uma verdade imutável em Gálatas capítulo 6, 7 e 8, de que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Não tem como ser diferente disso. Agora, a verdadeira felicidade
ela vem de se ter uma amizade achegada com Jeová. Mateus capítulo 5, versículo 3, ali nos diz que a pessoa que tem consciência da sua necessidade espiritual, ela é feliz. E é exatamente isso. Porque a alegria do mundo de talvez se divertir, de passear, de festar, ela é passageira, né? Quando acaba a festa, acaba a alegria. Acabou o divertimento, acabou o passeio, acabou a viagem, a alegria também acaba, né? Aí vem a vontade, irmãos, de fazer de novo. Ir fazer de novo, porque a nossa alegria ela está baseada em algo que não tem fundamento, não é verdade? Então, é um ciclo vicioso. Quanto mais nós fazemos, mais nós queremos fazer, porque nós estamos buscando essa felicidade e nós, na verdade, estamos nos tornando vazios e infelizes. Agora, a alegria que vem de se envolver em assuntos espirituais, de ajudar alguém a conhecer a Jeová, de se colocar à disposição, quer para seus irmãos, quer para a sua família, quer para o seu Deus, quer para o seu território, e deixar que Jeová te use da melhor maneira possível, essa alegria ela não tem preço, não é verdade? Aliás, ela não termina, ela não acaba, ela só aumenta, porque os benefícios dessa alegria são duradouros, são eternos. Por isso, prove e veja como essas palavras elas são verdadeiras, e elas podem ser verdadeiras na nossa vida, em cada um de nós. Uma pessoa que se deixa levar pelos prazeres da vida, ela nunca vai conseguir ser amiga de Jeová. Mas está em nossas mãos, queremos ser amigos de Deus e amar o nosso Criador. Por isso, o terceiro ponto, ele vai nos ajudar nesse sentido. Como que você pode mostrar que ama a Deus? A resposta a essa pergunta, ela apresenta alguns pontos que nós precisamos observar. O primeiro ponto, não coloque os prazeres em primeiro lugar na vida. Quer dizer, então, que um cristão ele não pode fazer nada? Não, é lógico que nós podemos, não é? Na verdade, faz parte da nossa vida, nós necessitamos, mas ela não pode ser o prato principal. Tem que ser, como muitos dizem, né? A cereja do bolo. Ou o moranguinho, para quem não gosta de cereja, né? Tem que ser simplesmente um detalhe ou enfeite. Não existe nada de errado em nós nos divertirmos com equilíbrio. Eclesiastes capítulo 5, versículo 18, nos diz que é apropriado que a pessoa coma, beba e desfrute do seu trabalho árduo, dos bons resultados do seu trabalho. Agora, por exemplo, se nós queremos ter uma boa saúde, é importante que nós façamos duas coisas. É necessário que nós descansamos e nos descontraímos. Essas duas coisas, mas elas estão ligadas diretamente à nossa saúde física e emocional. Qual que é a lição para nós? Não pense que você tem superpoderes. Pare de vez em quando. Você não tem superpoderes. Delegue funções a outras pessoas. Divida com outras pessoas aquilo que você fazer. Não tente fazer todas as coisas sozinho. E, principalmente, descontraia. Relaxe de vez em quando, é necessário. É muito bom nós estarmos com os irmãos e, vez por outra também, nós estarmos com as pessoas, com os nossos parentes, mesmo aqueles que são descrentes, vez por outras, de maneira equilibrada, nós podemos estar nos associando com ele, né? Você talvez que está se achegando agora à organização, estudando, é muito bom saber, né, que nós não precisamos excluir os nossos parentes. Nós podemos sim, né, participar de práticas, às vezes, que não desagradem a Jeová. De forma equilibrada, nós podemos estar também junto com essas pessoas, com os nossos parentes, para que eles possam ver também, né, o progresso que você está fazendo. Nós precisamos, sim, de oportunidades saudáveis para estar junto com eles também. Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo, e ele gostava de se associar com os seus amigos, os irmãos, não é? Nós precisamos desses momentos também. Mas o mais importante para Jesus era ele fazer a vontade de Deus. Ou seja, nós não queremos gastar tempo demais com recreação. Vamos ver um princípio que nos ajuda nesse sentido?
Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 16. Efésios 5, 16 diz assim: assim, estejam bem atentos para não andarem como tolos, mas como sábios, usando o seu tempo do melhor modo possível, porque os dias são maus. Esse princípio bíblico, ele nos ajuda a ver se nós realmente estamos atentos, agindo com sabedoria, né? Porque quando nós usamos nosso tempo do melhor modo, nós estamos sendo pessoas sábias. O contrário também é verdade, né? Quando nós desperdiçamos o nosso tempo, nós estamos agindo como pessoas tolas. E Jeová, na verdade, Ele é um Deus que provê todas as coisas para nós, tem todo o poder e tem tudo, não é? A única coisa que nós podemos dar para Jeová é o nosso tempo. E é isso que Ele espera de nós. Então, esse princípio aqui, ele nos ajuda a entender não só o tipo de entretenimento que nós devemos ter, mas ele também nos ajuda principalmente a prestar atenção em quanto tempo nós estamos gastando com ele, né? Senão nós podemos acabarmos gastando tempo demais, nos divertindo, em vez de servir a Jeová. Por exemplo, todos nós concordamos que não é fácil nós administrarmos o tempo, né? É muito difícil. Alguns de nós, por exemplo, gostam de, quando chegar após o trabalho, ver televisão, relaxar, né? Depois de um dia corrido, né? É gostoso. Para alguns, é bom. Mas nós precisamos perceber quanto tempo nós estamos passando diante da televisão. Ou talvez diante do nosso smartphone, né? Vendo um vídeo. Às vezes nós fomos ver um vídeo, mas é um vídeo curtinho, é só 5 minutos ou 3 minutos, é rapidinho. Aí acaba um vídeo e começa outro. E depois começa um outro. Quando você percebe, você já viu um monte de vídeo. E às vezes, quando você dá conta, já passou 3, 4 horas e você está ali vendo o vídeo, não é? E às vezes, irmãos, sem contar nas séries hoje, né, que é normal, é comum, né, hoje virou moda as séries. E às vezes, é só 5 capítulos, é 3 capítulos, é 6, é 8, 10, né? E às vezes, enquanto você não vê todos aqueles capítulos, você não para de seguir aquela série, né? Então, na verdade, irmãos, a diversão, ela é realmente um jeito de relaxar e repor as nossas energias. Agora, quanto tempo nós devemos gastar com isso? Vamos pensar na seguinte comparação? Muitos de nós gostamos de comer um doce de vez em quando, não é verdade? Agora, nós sabemos que comer doce o tempo todo não vai fazer bem para a saúde, né? Da mesma forma, irmãos, a nossa saúde espiritual, ela vai ficar fraca se nós passarmos a maior parte do tempo nos divertindo ou nos recriando. Então, vamos fazer o seguinte: durante uma semana, você vai conseguir ver se você está tendo, ou seja, está encarando a recreação de uma maneira equilibrada. Vamos fazer o seguinte: durante uma semana, anote o número de horas que você gasta com atividades espirituais, com as reuniões, com o campo, estudo pessoal, adoração em família, e anote também os vídeos que você vê da organização. Anotou? Pois bem. Aí você vai anotar agora quantas horas você gasta, talvez vendo uma programação que você gosta, vendo vídeos, vendo séries, filmes, jogando bola, jogando videogame, né? Então você vai fazer essa anotação e aí você compara as duas. E veja qual delas que você está gastando mais tempo. Será que você está comendo doce demais? Então, aí seria necessário nós fazermos um ajuste, né? É muito importante que nós façamos esse ajuste, nos apegarmos a uma programação, se nós percebermos que estamos gastando tempo demais com isso, né? Reserve tempo primeiro para você fazer as coisas mais importantes, as coisas espirituais. E depois você vai reservar o tempo para você fazer as coisas que você gosta como entretenimento. Mas mais importante que isso, não faça isso sozinho. Peça que Jeová te ajude, para que você se apegue a essa programação. Você pode ter certeza de que Jeová vai te abençoar e o seu entretenimento vai ser muito melhor,
porque a sua consciência vai estar tranquila. Você conseguiu equilibrar as coisas e dar prioridade, colocar Jeová em primeiro lugar em suas recreações. E nas suas recreações também tome cuidado para não comer e nem beber em excesso. Não permita que reuniões sociais saiam do controle. Quando nós permitimos que as nossas recreações passem do ponto em qualquer sentido, nós podemos estar indicando aquilo que nós amamos mais. O segundo ponto, escolha seu entretenimento com cuidado. Grande parte do entretenimento que nós vemos hoje, que o mundo oferece, ela contém muita coisa ruim, né? Moralidade sexual, violência, ocultismo. E é claro, né, que essas coisas nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos ser enlaçados sutilmente por recreações mascaradas. O que pode nos ajudar? Use princípios bíblicos ao escolher seu entretenimento. Vamos ver um deles? 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 21. 1 Coríntios 10, 21. Nos diz assim: vocês não podem beber o cálice de Jeová e o cálice de demônios. Não podem participar da mesa de Jeová e da mesa de demônios. Não pode colocar a imagem para nós, por favor? Nós queremos dar a Jeová, irmãos, devoção exclusiva. Por isso, nós não podemos comer da mesa de Jeová e da mesa de demônios. Quando nós falamos em comer junto com alguém, geralmente isso é um sinal de amizade, né? Se nós escolhermos entretenimentos que promovem violência, ocultismo, imoralidade ou desejos, às vezes comportamentos carnais, nós estaremos, na verdade, participando da mesa ou uma refeição preparados pelo inimigo de Jeová. Se nós observarmos essa gravura, essa imagem, nós podemos ver ali a maneira que está sendo preparado. Será que essa pessoa que está sentada ali, ela está preocupada de onde está vindo o seu alimento? Será que ela se deu conta, se deu ao trabalho de perguntar, de ver a cozinha, de ver quem está preparando? Com certeza não, né? Nós observamos ali a falta de higiene, né? As pessoas mal vestidas, nem elas mesmas estão suportando o mau cheiro que vem. Nós percebemos até rato ali, né? Com certeza esse alimento não vai fazer bem para essa pessoa, né? Então, quando nós vemos coisas, ou se nós não escolhermos aquilo que nós vemos, nós podemos estar comendo uma refeição preparada por esse cozinheiro aí, né? Com certeza não vai fazer nada bem para a nossa saúde, né? E pensando talvez um pouquinho nessa imagem também, nós podemos falar um pouquinho sobre a escolha que nós temos que fazer das nossas amizades, porque elas também têm uma influência sobre nós. Será que uma boa amizade ou um grande amigo, ele levaria você para comer nesse restaurante? Se é uma pessoa que está simplesmente preocupada com diversão, com entretenimento, com divertimento, será que ela vai se preocupar com o que ela está comendo? Com certeza ela também não vai fazer isso, né? Um bom amigo jamais levaria você num restaurante desse aí, né, para comer. Com certeza ele queria saber de onde vem, o que acontece, qual é o procedimento desse alimento, né? Então, nós não podemos ter também amizade com pessoas que desagradem a Deus, ou pessoas que simplesmente pensam em se divertir, né? Más companhias, como diz 1 Coríntios 15, 33, estragam bons hábitos. Então, seria muito prudente também nós fazermos boas escolhas para a nossa vida. Obrigado, irmão, pela imagem. Um outro ponto, tenha prazer em atividades que valem a pena. Fortaleça a sua amizade com Deus. Leia a Bíblia todos os dias. Deixe que Jeová fale com você através da sua palavra. E fale também com Jeová através das orações. Abre o seu coração para o seu amigo, né? Para aquela pessoa que você ama, que é Jeová, o seu Criador. E que essa amizade ela possa ter uma via de mão dupla. Ouça Jeová
através da Bíblia, lendo-a todos os dias e fale com Jeová também. Não deixe de fazer orações. Assista às reuniões regularmente para receber encorajamento espiritual e estimular você ao amor, a boas obras. Se você está aqui hoje, parabéns. Continuem, pois você vai receber ou perceber quantas coisas boas tem reservadas para você. Se você estiver estudando a Bíblia, não pare. Não desista de estudar a Bíblia. Jeová, ele reserva algo muito maravilhoso. E se você ainda não está, fale com qualquer testemunha de Jeová, esclareça as suas dúvidas, não perca a oportunidade, né? Pode ser que você ache um tesouro que jamais você imaginava que você iria encontrar, para que você realmente não seja enganado por ensinos que não são bíblicos. E divida também aquilo que você aprende. Há uma felicidade muito grande quando nós falamos das verdades bíblicas a outras pessoas. Atos, capítulo 20, versículo 35, Atos 20, 35, ali nos diz que há mais felicidade em dar do que em receber. Então, quando nós falamos das verdades a outras pessoas, nós também nos tornamos pessoas felizes, né? Pois isso nos dá muita satisfação. Não tem prazer maior do que divulgar as boas novas do reino de Deus. E o quarto e último ponto, as recompensas de cultivar o amor a Deus. Saiba que fortalecer o nosso amor a Deus exige realmente muito esforço da nossa parte, não é? Não é fácil nós cultivarmos esse amor, mas é muito recompensador. Tudo que nós fizermos para agradar a Jeová, com certeza vai ser benéfico para nós mesmos. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão daquilo que nós gostamos de fazer, do nosso conforto, do nosso tempo, não é verdade? Então, quando nós dispomos disso, nós com certeza vamos ter maior prazer em divulgar as boas novas, vamos ter também o amor de Jeová e saber que tudo que nós estamos fazendo não é em vão. Jeová, ele é o melhor amigo que nós podemos ter. Vamos ler um último texto aqui em Salmo, capítulo 73, o verso 28. Salmo 73, 28, nos diz assim, ó: mas para mim é bom me achegar a Deus. Fiz do soberano Senhor Jeová o meu refúgio, para declarar todos os seus feitos. Realmente, irmãos, Jeová é o melhor amigo que nós podemos ter e é a pessoa mais indicada para nós demonstrarmos o nosso amor. E quando nós fazemos isso, não é o irmão que está do nosso lado, não é o nosso pai, a nossa mãe, que vai estar feliz ou que vai ser recompensado. Não. Na verdade, quando nós nos achegamos a Jeová, é melhor para nós mesmos. É claro que todos nós ficamos felizes, né? Os irmãos, os familiares ficam felizes, mas a pessoa, o principal beneficiado, somos nós mesmos. Quem ama a Deus tem a esperança de sobreviver ao fim desse sistema de coisas. E como diz a primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 17, o mundo está passando e também o seu desejo, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. E Jeová vai recompensar quem o ama e não os prazeres com a vida eterna no paraíso. Queremos agradecer primeiramente a Jeová pelo rico alimento espiritual e também queremos agradecer ao orador, irmão Israel. Muito obrigado. Agora vamos passar para a segunda reunião, estudo de A Sentinela. Vamos convidar irmão Braz. Sejam todos bem-vindos para mais uma reunião, mais um estudo da revista Sentinela. É um grande prazer estarmos juntos para mais essa ocasião. Como de costume, nós iremos iniciar essa reunião de forma alegre, entoando um cântico de louvor a Jeová. Assim convidamos os presentes, aqueles que puderem ficarem em pé, para juntos entoarmos o cântico de número 127. Que tipo de pessoa eu devo ser? Cântico 127, baseado em 2 Pedro 3,11. Vamos cantar todos juntos.
Hoje nós vamos considerar o estudo 41 da Sentinela de Setembro de 2023. O seu tema é: o que podemos aprender com as duas cartas de Pedro? E o texto temático, 2 Pedro 1,12. Pretendo sempre lembrar-lhes essas coisas. O que nós vamos considerar nesse estudo de hoje? Temos certeza que cada um dos irmãos aqui presente tem suas dificuldades, seus desafios com os quais estão lutando nesse sistema. O que podemos aprender com o exemplo de Pedro sobre perseverar apesar das dificuldades? Nós vamos ver nesse estudo de hoje como nós podemos imitar o belo exemplo que Pedro nos deixou. Um outro aspecto também que vamos considerar nesse estudo é a respeito dos anciãos. Como os anciãos podem imitar o exemplo de Pedro e assim cumprir com suas responsabilidades quais pastores amorosos. O exemplo de Pedro nos ajuda muito nesse sentido e vai ajudar muito a cada um dos anciãos a lembrar da sua responsabilidade como pastores. Todos estão convidados a participar com seus comentários, fiquem à vontade para levantar as suas mãos, para trazer a nós as pesquisas que os irmãos fizeram durante sua preparação. Temos certeza que todos nós seremos encorajados e também ajudados por meio da sua pesquisa, por meio dos seus comentários. Lembrando que os nossos comentários devem ser breves, no máximo de 30 segundos, para que mais irmãos possam também participar, tá bom? Vamos então iniciar a nossa consideração. Hoje quem irá fazer a leitura para nós os parágrafos é o nosso irmão Gabriel Camargo. Vamos ouvir então inicialmente a leitura do parágrafo 1. O apóstolo Pedro sabia que iria morrer em breve. Durante todos os seus anos de serviço fiel, ele acompanhou Jesus em seu ministério, iniciou a pregação em vários lugares e serviu como membro do corpo governante. Mas o trabalho de Pedro ainda não tinha acabado. Por volta do ano 62 a 64 depois de Cristo, ele foi inspirado a escrever 2 cartas, 1ª e 2ª Pedro. Pedro esperava que essas cartas ajudassem os cristãos depois que ele morresse. Como Jeová usou Pedro um pouco antes de ele morrer? Irmão Osvaldo? Então aqui mostra que Pedro ele escreveu a 1ª e 2ª carta de Pedro, né? Então Pedro esperava que essas cartas ajudassem os cristãos depois que ele morresse. Isso, muito bem. Obrigado, irmão Oswaldo, pelo seu comentário também. Irmão Lucas? Interessante que no relato de 2 Pedro 1:12 a 15, ele diz que a finalidade daquelas cartas era despertá-las por meio de lembrete. E podemos ver que essas 2 cartas alcançou seu objetivo, porque ajudou aqueles cristãos a enfrentar situações muito difíceis que veio no ano 70. Isso mesmo. Ainda irmã Suzana? Também nós percebemos que o desânimo ele não tomou conta de Pedro, quando ele soube que ia morrer. E diante dessa expectativa, ele decidiu usar o seu tempo para fortalecer os seus irmãos, animando-os a serem ativos e frutíferos no ministério. Então, ao ler e meditar nessas 2 cartas de Pedro, que todos nós encontremos encorajamento, assim poderemos nos fortalecer e fortalecer a outros também. Obrigado, irmã Suzana, isso mesmo. Então, por volta do ano 62 a 64, Pedro escreveu, foi inspirado a escrever essas 2 cartas, conforme os irmãos bem comentaram, ajudou muito os cristãos daquela época e também vai ajudar nós hoje. Vamos ao parágrafo 2. Pedro escreveu suas 2 cartas inspiradas numa época em que os irmãos estavam aflitos por causa de várias provações. Homens com intenções ruins tentavam manchar a congregação com ensinos falsos e conduta impura. Além disso, os cristãos logo enfrentariam o fim de todas as coisas, ou seja, os romanos destruiriam a cidade de Jerusalém e todo o sistema judaico daquela época. Sem dúvida, as cartas de Pedro ajudaram os cristãos a saber o que fazer para enfrentar aqueles desafios e se preparar para outras dificuldades no futuro. Por que
que as cartas de Pedro foram escritas na hora certa? Na sala B, era uma Josiane, né? Então, porque os irmãos eles estavam passando ali naquele momento por várias provações. Então, havia homens que estavam com intenções ruins, que estavam tentando manchar a congregação com ensinos falsos e conduta impura, como também tinha a eminente destruição da cidade de Jerusalém e do sistema judaico. Então, por isso que aquelas cartas ajudariam os cristãos a enfrentar aqueles desafios. Muito bem, obrigado. Isso mesmo, obrigado, irmã Josiane, pelo seu comentário. Dessa forma, essas cartas ajudaram muito aos irmãos naquela época, né? Aqui tem uma nota também que nós podemos considerar. Quem gostaria de comentar para nós? Irmã Luciana? É provável que os cristãos que viviam na época da Palestina tinham recebido as cartas de Pedro antes de os romanos atacassem Jerusalém em 66 depois de Cristo. Obrigado, irmã Luciana, isso mesmo. Então, todos receberam e todos foram ajudados por essas palavras de Pedro, né? Vamos ao parágrafo 3. É verdade que Pedro escreveu essas cartas para os cristãos que viviam naquela época, mas Jeová quis deixar essas cartas registradas em sua palavra, a Bíblia. Então nós também podemos aprender muito com elas. Nós vivemos num mundo muito sujo e entre pessoas que não servem a Jeová. Por isso enfrentamos muitos desafios e às vezes pode ser difícil servir a Deus. Além disso, em breve vamos enfrentar uma tribulação muito pior do que a que os judeus enfrentaram no passado. É por isso que os lembretes nas 2 cartas de Pedro são tão importantes para nós. Eles nos ajudam a continuar na expectativa do dia de Jeová, vencer o medo do homem e mostrar forte amor uns pelos outros. Esses lembretes também podem ajudar os anciãos a saber como cuidar das necessidades do rebanho. Por que devemos dar atenção às cartas de Pedro? Irmã Janete? Nós podemos aprender muito com as cartas de Pedro, né? Hoje nós vivemos num mundo governado por Satanás, onde as coisas estão passando de mal a pior. E nós enfrentamos muitos desafios, né? E às vezes pode até mesmo ser difícil servir a Jeová. E muito em breve nós vamos enfrentar uma grande tribulação como nunca houve antes, né? Que é bem pior do que os judeus enfrentaram no passado. Então, sem dúvida, as cartas de Pedro são de grande importância para nós hoje. Obrigado, irmã Janete, pelo seu comentário. Ainda irmão Davi? E o que é mais fortalecedor para nós também, que vai nos ajudar a continuar na expectativa do dia de Jeová, vencer o medo do homem e mostrarmos forte amor uns pelos outros. Isso. Enfrentar as dificuldades, né? Pesar, continuar perseverando. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 4. Continue na expectativa. Nós estamos cercados de pessoas que não acreditam nas profecias da Bíblia. Alguns fazem piada de nós porque falamos sobre o fim já por muitos anos. Outros nos criticam dizendo que o fim nunca virá. Quando ouvimos esses comentários, talvez de um morador, de um colega de trabalho ou de um membro da família, nossa fé pode ficar abalada. Pedro explicou o que pode nos ajudar. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Segunda de Pedro 3, 3 e 4. Vamos pedir para a irmã Sandra ler para nós? Antes de mais nada, saibam que nos últimos dias surgirão zombadores com as suas zombarias, agindo segundo os seus próprios desejos. E eles dirão: onde está essa prometida presença dele?
Ora, desde o tempo em que os nossos antepassados adormeceram na morte, todas as coisas continuam exatamente como era desde o princípio da criação. Obrigado, irmã, pela leitura. De acordo com 2 Pedro 3, 3 e 4, o que poderia enfraquecer nossa fé? Irmã Ana Rosa? O que poderia enfraquecer nossa fé, talvez são piadas, né, que muitos fazem, né, sobre o fim desse sistema de coisas, né, que a gente, por muito tempo já estamos falando, né. Outros também criticam a gente que o fim nunca virá. Então, quando nós ouvimos esses comentários, talvez de um orador, ou até mesmo de um colega de trabalho, ou até mesmo de um membro de nossa família, né? Nossa fé pode sim, até mesmo ficar abalada. Obrigado, irmã Ana Rosa, pelo seu comentário também. Irmã Rose? E isso é tão perigoso para mim, para todos nós, porque nós vivemos cercados de pessoas que não acreditam nas profecias da Bíblia. E nós acreditamos que em breve o reino de Jeová vai chegar. Só que o mundo não acredita. Para eles, eles vivem uma vida tão normal, com todas as condições, para eles são favoráveis, apesar de estar de mal a pior. Então, nós estamos cercados de pessoas assim que não têm fé em nenhuma profecia da Bíblia. Então, nós precisamos realmente manter na expectativa. Muito bem. Obrigado, irmã Rose. Isso mesmo. E essas palavras registradas por Pedro na sua segunda carta, 3, 3 e 4, como que elas nos ajudam? Irmã Vanessa? Então, já havia sido predito que isso aconteceria, né? Zombadores, né? E é interessante no serviço de pregação que a gente observa mesmo as pessoas falando, né? Tá tudo como sempre teve, né? Não tem aumentado, não. Esse fim não vai vir, né? Porque para a falsa sensação que a pessoa tem de que tá tudo como era, que esse fim não vai vir, que nada vai mudar, né? Então isso pode acabar também, de certa forma, nos enfraquecendo, às vezes pelas nossas ações, né? Isso mesmo. E quando lembramos que essas palavras foram profetizadas, né? Foram inspiradas, fortalece a nossa fé, né? Muito bem. Obrigado, irmã Vanessa. Vamos ao parágrafo 5. Para alguns, pode parecer que Jeová está demorando muito para acabar com as coisas ruins deste mundo. Mas as palavras de Pedro nos ajudam a ter um ponto de vista correto, nos lembrando que a maneira de Jeová ver o tempo é bem diferente da maneira como os humanos veem. Para Jeová, 1000 anos são como um dia. Jeová é paciente e não quer que ninguém seja destruído. Mas quando o momento certo chegar, Jeová vai acabar com toda a maldade. E nós temos o grande privilégio de usar o tempo que ainda resta para pregar às pessoas no mundo inteiro. Vamos abrir nossas Bíblias novamente em 2 Pedro, capítulo 3, agora os versículos 8 e 9. 2 Pedro 3, 8 e 9. Vamos pedir para a irmã Ana Cristina ler para nós. Portanto, não desperceba o seguinte, amados. Para Jeová, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Jeová não é vagaroso com relação à sua promessa, como alguns pensam, mas ele é paciente com vocês, porque não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. Obrigado pela leitura, irmã. O que vai nos ajudar a continuar esperando com paciência pelo fim? Irmã André? As palavras de Pedro nos ajudam a ter um ponto de vista correto, nos lembrando que a maneira de Jeová ver o tempo é bem diferente da maneira como os humanos veem. Isso. Obrigado, irmã André, pelo seu comentário. Irmã Keiko? E também outro ponto é que o motivo pelo qual Jeová exerce essa paciência. Jeová, ele é paciente.
porque ele não quer que ninguém seja destruído, como nós lemos nesse texto de 2 Pedro. Mas essa paciência dele, ele é limitado. Quando chegar o momento certo, Jeová vai acabar com toda a maldade. Então, resta para nós como usarmos o nosso tempo que nós temos. Nós devemos decidir usar o nosso tempo para pregar às pessoas no mundo inteiro sobre a paciência de Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmã Keiko. Aproveitar esse tempo, né? Porque nós sabemos que em breve vai chegar o momento marcado por Jeová. Muito bem. Vamos ao parágrafo 6. Pedro nos incentiva a ter bem em mente o dia de Jeová. Como podemos fazer isso? É bom meditar, se possível todos os dias, nas bênçãos que teremos no novo mundo. Já parou para imaginar você num lugar lindo, respirando o ar puro, saboreando uma comida deliciosa e dando boas-vindas a seus parentes e amigos que ressuscitaram? Ou então, já imaginou ensinar pessoas que viveram muitos anos atrás sobre como as profecias da Bíblia se cumpriram? Meditar nisso vai ajudar você a continuar na expectativa e a confiar que o fim está muito perto. Conhecendo o nosso futuro e sabendo disso com antecedência, nós não seremos desviados pelas mentiras deste mundo. Agora nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 Pedro 3, os versículos 11 e 12. 2 Pedro 3, 11 e 12. Vamos pedir para a irmã Imérida para nós. Visto que todas as coisas serão dissolvidas dessa forma, pensem em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus, ao passo que aguardam e têm bem em mente a presença do dia de Jeová, pelo qual os céus serão destruídos em chamas e os elementos se derreterão com um calor intenso. Obrigado, irmã Mary, pela leitura. O que podemos fazer para ter bem em mente o dia de Jeová? Irmão Danilo? A gente pode meditar, se possível, todos os dias na bênção que teremos no novo mundo. E se a gente meditar nisso, vai ajudar a gente a continuar na expectativa e a confiar que o fim está perto. E também a gente não vai ser desviado pelas mentiras deste mundo. Muito bem, obrigado, Danilo, pelo seu comentário também. Irmã Luciene? É interessante que o sentido literal do termo grego traduzido bem em mente é apressando. Então a gente não pode literalmente apressar a vinda, né, do dia de Jeová. Mas enquanto a gente espera o tempo passar o tempo ele vai passar mais depressa se a gente estiver ocupado no serviço de Jeová, né? Então é muito importante a gente ter isso em mente, né? Então a gente vai conhecendo o futuro que está à frente e saber disso com antecedência, nós não seremos desviados pelas mentiras deste mundo de Satanás. Isso, obrigado, irmão. Irmão Valmir? Hoje nós sabemos que se deparamos todo dia nesse mundo maldoso, né? Convivemos com a maldade. Talvez, se a gente vacilar um pouco, a gente pode se corromper com as mentiras, com as maldades desse mundo. Então, o que vai nos ajudar é meditar, né, na palavra de Jeová, assim como a primeira e segunda carta de Pedro, né, e entendermos e a esperarmos pelas promessas de Jeová que ele faz no novo mundo justo. Isso mesmo. Obrigado, irmão Valmir. É interessante que no parágrafo que fala para usar a nossa imaginação, né? Como que nós podemos fazer isso? Que sugestões aqui o parágrafo dá para nós usarmos a nossa imaginação? Irmã Janaína? Conforme já comentado, todos os dias nós somos bombardeados com coisas que podem nos deixar, de uma certa maneira, com o coração meio duro com respeito às coisas que acontecem. Mas a palavra de Deus, ela nos incentiva a meditar nas coisas boas que Jeová promete. Já o parágrafo, por exemplo, cita coisas para a gente fazer, tipo pensar num lugar bonito que Jeová promete, o paraíso,
tentar respirar o ar puro, imaginar se saboreando uma comida deliciosa, também se imaginar dando boas-vindas, um abraço nos parentes que forem ressuscitados. Então, nós podemos já meditar nessas coisas, tentar se imaginar estando no novo mundo. Isso mesmo. É bem interessante esse exercício, né, irmão Oscar? Só complementando, e isso tem um grande efeito em nós. A meditação daquilo que nós estamos antevendo que vai acontecer nos deixa mais fortes, mais firmes, mais corajosos, mais tementes a Jeová. E todas as qualidades que ele tem, nós vamos manifestar. É isso mesmo. Irmão Renan? Até em 2 Pedro 3,17 diz que nós sabemos disso com antecedência. Então, algo que é certo mesmo. Vai nos ajudar a ter bem em mente o dia de Jeová, a nós não sermos desviados pelas mentiras do mundo. Então, podemos ter bem em mente o dia de Jeová até por fazer planos, já que ele é real mesmo, ele vai vir, conversar com nossos irmãos, qual que é o desejo dele. Algum deseja fazer algo diferente, outro ter uma coisa diferente lá. Então a gente pode até conversar dos planos que nós temos já para esse futuro que vai ter em breve. Isso mesmo. Pensar no futuro, né? Já imaginar os nossos alvos lá no paraíso, né? Como que vai ser a sua casa lá, que lugar você vai querer conhecer, como vai ser ensinar as pessoas que talvez viveram há muito tempo no passado, né? Como que vai ser para ensinar essas pessoas, mostrar como foi os últimos dias. Então, vai ser bem emocionante. E pensar nisso nos fortalece, né? Como os irmãos bem comentaram. Nos ajuda a manter focados e perseverando. Agora nós vamos ao parágrafo 7. Vença o medo do homem. Nós sabemos que o dia de Jeová está bem perto. Por isso, queremos fazer o nosso melhor para pregar as boas novas aos outros. Só que às vezes, dependendo da situação, podemos ficar sem coragem. Por quê? Porque podemos ceder ao medo, assim como aconteceu com Pedro. Na noite do julgamento de Jesus, Pedro ficou com medo de dizer que era um dos discípulos dele e negou que conhecia Jesus. Mas Pedro venceu o medo e mais tarde escreveu com toda a convicção: não temam o que eles temem, nem fiquem perturbados. As palavras de Pedro nos dão a certeza de que nós também podemos vencer o medo do homem. Como o medo do homem pode nos afetar? Irmã Aparecida? Então, nós sabemos que o dia de Jeová está bem perto. Por isso, queremos fazer o nosso melhor para pregar as boas novas aos outros. Só que, às vezes, dependendo da situação, podemos ficar sem coragem, porque podemos ceder ao medo, assim como aconteceu com o apóstolo Pedro. Isso, obrigado, irmã Aparecida. Irmão Enzo, na sala B? E o exemplo de Pedro mostra que ele reconheceu esse erro dele e mais para frente ele venceu isso. Tanto que as palavras de Pedro mais para frente diz que não temam medo, diz assim, não temam eles, temem nem fiquem perturbados. Então isso mostra para a gente que as palavras de Pedro nos dá a certeza de que nós também podemos vencer nossos medos. Não precisamos ficar com medo dos homens. Isso, obrigado, Enzo. Nós vimos isso no estudo passado, né? Há um momento em que Pedro cedeu ao medo, né? Mas vimos também que ele venceu esse medo, né? Ele venceu e continuou perseverando. Queremos imitar esse belo exemplo também. Vamos ao parágrafo 8. O que pode nos ajudar a vencer o medo do homem? Pedro disse: santifiquem o Cristo como Senhor no seu coração. Isso inclui meditar na posição e no poder do nosso Senhor e Rei, Jesus Cristo. Quando aparece uma oportunidade de compartilhar as boas novas com outras pessoas, você fica nervoso ou com medo? Nesse caso, lembre-se do nosso Rei. Tente visualizar Jesus governando nos céus, rodeado de muitos e muitos anjos.
Lembre que Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele mesmo prometeu: estou com vocês todos os dias, até o final do sistema de coisas. Pedro nos incentiva a estar sempre prontos para falar sobre o que nós acreditamos. Você gostaria de pregar para alguém no seu trabalho, na escola ou em outro lugar? Pense antes em que situação você gostaria de pregar e prepare o que vai dizer. Ore para ter coragem e confie que Jeová vai ajudar você a vencer o medo do homem. Agora nós vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Vamos pedir para o irmão Sérgio ler para nós. Mas santifiquem o Cristo como Senhor no seu coração, sempre prontos para fazer uma defesa perante todo aquele que lhes exigir uma razão para a esperança que vocês têm, fazendo isso, porém, com brandura e profundo respeito. Obrigado, irmão, pela leitura. O que pode nos ajudar a vencer o medo do homem? Irmão Siqueira? A própria Bíblia fala que o povo de Jeová seria um povo visado. Então as pessoas estão aí dispostas a fazer pouco caso daquilo que falamos, daquilo que pregamos, mas isso é bíblico. A Bíblia diz que isso iria acontecer. Agora, quando isso acontece, será que a pessoa que levanta um problema, levanta uma objeção, ela consegue provar, consegue administrar aquilo que ela pensa, aquilo que ela fala? Com certeza não. Independente, então, do que as pessoas possam fazer, o tipo de chacota com a nossa posição como testemunho de Jeová, mesmo até na área médica ou na área jurídica, se as pessoas façam isso, nós não precisamos ter medo não, porque com quem que Jesus está? Com eles ou com nós? Pegarmos lá o texto de Mateus 28, 19 e 20, Jesus está com aqueles que pregam, aqueles que defendem o nome de Jeová. Então, nós estamos bem acompanhados, o problema é deles. Obrigado, irmão Siqueira, também pelo seu comentário. Irmão Danilo? O outro ponto que o parágrafo traz aqui para nós é meditar, né? Pensar em situações que gostaríamos de pregar. Então, é se preparar bem e para ter essa coragem, estar preparado. E também pedir a oração, né, para Jeová, para nos ajudar a vencer o medo do homem. Isso mesmo, queremos estar sempre prontos, né? Porém, aqui fala no texto que nós devemos fazer isso de que forma? Como que nós devemos fazer essa defesa? Apesar de muitas vezes as pessoas nos atacarem, falarem com o objetivo de nos ofender, como que nós devemos fazer essa defesa? Irmão Gustavo? O final do versículo nos fala que com brandura e profundo respeito. Então, muitas vezes a abordagem que nós recebemos não é boa, não é amistosa, mas aqui nos mostra que, independente da situação, precisamos agir assim, com brandura, com profundo respeito. Isso não só com pessoas de autoridade, mas com todos. Talvez um morador que nos desrespeite, um colega de trabalho que nos desrespeite, nós não queremos fechar as portas, mas se agirmos de um modo bondoso, amoroso, talvez possamos deixar a porta aberta e essa pessoa possa até vir a ter interesse pela palavra de Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Irmão Israel? É interessante nós meditarmos aqui um pouquinho no parágrafo, né, o que pode nos ajudar a vencer o medo, porque é fato que às vezes, dependendo da situação, nós temos medo de alguma coisa, né, ou talvez de defender, ou de falar com as pessoas, né? Muitos dos nossos irmãos às vezes têm mais dificuldades, outros não, né? Mas de alguma maneira a gente acaba demonstrando um certo receio em algumas situações. Mesmo os mais experientes, né? Pedro também disse que ele nunca negaria Jesus. Ele tinha uma firme convicção disso, mas naquele momento ele negou Jesus. Então, ele teve medo naquele momento. Então, o que nós podemos fazer e meditar é como o próprio apóstolo Pedro diz aqui, né? Santificar o Cristo como Senhor no coração. Ou seja, de que maneira nós podemos fazer? Lembrar o que Jesus Cristo nos prometeu. Lembrar que Ele está
com os anjos, né? Ali com os 144 mil também, parte deles ali nos ajudando. Ele está, na verdade, como rei, e se nós visualizarmos isso, Jesus Cristo nos céus, rodeado dos anjos deles ali, esperando uma oportunidade para nos ajudar, isso com certeza vai nos dar força e vai fazer com que nós percamos esse medo e façamos uma boa defesa. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Saiu. Na sala B, irmã Rosângela. E quando nós realmente praticamos isso, né, que nós sabemos que realmente tem opositores, e quando nós fazemos isso que está aqui no parágrafo, realmente com brandura e profundo respeito, nós defendemos a verdade da palavra de Jeová, temos realmente resultados. Como aqui mesmo no nosso território, um senhor que é dono de um salão religioso, ele perseguia até mesmo os estudantes da Bíblia aqui do território. Mas por nós agirmos dessa maneira, obedecendo os ensinos de Cristo, de Jeová, que estão na Bíblia, tivemos tantos resultados que os filhos hoje dela, ele permitiu que estudasse até mesmo com a Amanda. Então, realmente, se nós pusermos em prática os conselhos de Jeová, com certeza nós colhemos os resultados. Obrigado, irmã Rosângela, também pelo seu comentário. Agora nós vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 9. Tenha um intenso amor. Pedro aprendeu a como mostrar amor. Ele estava junto com Jesus quando ele disse: Eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu amei vocês, amem também uns aos outros. Apesar disso, um tempo depois, Pedro cedeu à pressão e se recusou a comer com os irmãos que não eram judeus. O apóstolo Paulo disse que essa atitude era um fingimento. Pedro aceitou essa correção e aprendeu uma lição. Em suas 2 cartas, ele destacou bastante que não devemos apenas sentir amor por nossos irmãos, mas também mostrar esse amor. Como Pedro deixou de mostrar amor em certa ocasião? Aí nós temos uma imagem para nos ajudar, irmã Larissa. Pedro, ele aprendeu, aprendeu pelo próprio Jesus de que ele devia amar uns aos outros, amar o próximo. Mas pouco tempo depois de aprender isso, ele acabou cedendo à pressão e se recusando a comer com irmãos que não eram judeus. E ele foi repreendido por isso, por Paulo. Ele disse que aquela atitude que ele demonstrou era um fingimento. E ele aprendeu com essa correção que ele recebeu, porque nas suas 2 cartas ele destaca bastante que não é suficiente apenas sentir amor por nossos irmãos, mas também demonstrar esse amor. Obrigado, irmã. Irmã Vânia? Para entender, nós precisamos pensar na palavra. Primeiro, sentir. O sentir é um sentimento pessoal e se trata de uma demonstração pessoal da pessoa, sentimento. Agora, quando se fala em mostrar, eu vou colocar em prática o meu amor. Eu vou demonstrar isso a outros, expandindo. Por exemplo, sentimento eu posso fingir. Agora, quando eu demonstro o amor, não. É algo verdadeiro, é algo prático, é algo real, o qual qualquer um pode ver. Obrigado, irmã Vânia. Irmã Giovana? E nessa ocasião, novamente, Pedro foi pego com medo do homem, porque ele deixou de se reunir com aqueles gentios com medo do que os judeus iriam pensar dele estar reunidos com aqueles outros irmãos. E apesar da repreensão que Paulo deu a ele ter sido um tanto quanto humilhante, ele aprendeu com Paulo, ele reconheceu que ele estava errado, como a imagem mostra. Depois ele novamente estando junto com os gentios, dá para ver pelo corte de cabelo, não estar com barba, que eles são de outra nacionalidade. Então, e Pedro está ali junto com eles, numa refeição, mostrando o amor a todos os irmãos, sem distinção. Isso. E não era um fingimento, Era um amor sincero, é isso que nós precisamos também, ter esse intenso amor. Muito bem. Vamos ao parágrafo 10.
Pedro disse que devemos ter amor fraternal sem hipocrisia pelos nossos irmãos. Para ter esse amor fraternal, precisamos obedecer à verdade. Essa verdade inclui o fato de que Deus não é parcial. Nós não estaremos obedecendo à ordem de Jesus se mostrarmos amor por alguns na congregação, mas por outros não. É claro que podemos ter mais afinidade por algumas pessoas, assim como Jesus tinha por alguns dos seus apóstolos. Mas Pedro nos lembra que devemos nos esforçar para ter amor fraternal por todos os nossos irmãos, um apego tão forte quanto o de uma família. O que pode... Melhor, antes da pergunta, nós temos um texto aqui, né? 1 Pedro 1:22. Quem gostaria de ler para nós? 1 Pedro 1:22. Vou pedir para a Linda Lauren ler para nós. Agora que vocês se purificaram pela sua obediência à verdade, tendo como resultado o amor fraternal sem hipocrisia, amem uns aos outros intensamente, de coração. Obrigado, Lauren, pela leitura. O que pode nos ajudar a mostrar amor fraternal sem hipocrisia? Irmã Rose? Esse texto fala sobre a gente obedecer à verdade. Então, se a gente aplicar os conselhos da Bíblia, que nós somos aconselhados, a gente vai conseguir ter esse amor sem hipocrisia. Porque aqui fala para nós que Jeová, a Bíblia fala para nós que Jeová não é parcial. Então, Jeová, ele ama todos nós. E ele quer que nós também demonstremos esse amor por todos, por mais que às vezes possa gostar de algumas pessoas, tenha mais afinidade, mas nós devemos ter amor com todos os nossos irmãos, não podemos fazer distinção. Isso, muito bem. Obrigado, irmã Rose, pelo seu comentário também. Irmã Luciene? Um artigo da Sentinela, ela citou algo bem interessante referente a 1 Pedro 2,17. Diz que ter amor pela inteira associação significa dar-se conta das suas falhas, seus enganos, e não se cansar de fazer isso. É como a gente lê um livro que foi lido e relido, né? Eu achei bem interessante nessa explanação da Sentinela, porque às vezes quando a gente sabe das falhas, é mais difícil a gente lidar, né, com os nossos irmãos. Então Pedro, ele nos lembra que nós devemos nos esforçar, né, em demonstrar esse amor fraternal por todos os nossos irmãos. É um apego tão forte quanto o apego que a gente tem pela nossa família. Obrigado, irmã Rose. Ainda, irmão Lucas? Eu achei interessante aqui no parágrafo, né, que diz que é claro que podemos ter mais afinidade por algumas pessoas, assim como Jesus tinha por alguns dos seus apóstolos. Então cita João 13:23. Então muitas vezes a gente se dá melhor com certas pessoas, e se dá menos com outras pessoas. Então isso não é anormal, né? Nós não amamos todas as pessoas por iguais. Então nós devemos nos conscientizar disso e outras pessoas também se conscientizar disso aí também, que isso não tem nada de anormal. Isso, queremos ter um amor fraternal, né? Como uma família, uma grande família, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 11. Pedro mostrou que é muito importante amarmos uns aos outros intensamente, de coração. Nesse contexto, amar intensamente significa amar alguém mesmo quando é difícil mostrar amor por essa pessoa. Por exemplo, o que você faria se um irmão ofendesse ou magoasse você? Nossa primeira reação talvez fosse pagar na mesma moeda, em vez de mostrar amor. Mas Pedro aprendeu com Jesus que esse tipo de reação não agrada a Jeová. Pedro escreveu: não paguem mal com mal, nem insulto com insulto. Em vez disso, retribuam com uma bênção. Se você tiver intenso amor pelos irmãos, você vai ser bondoso com todos e tentar entender a pessoa, mesmo quando for ofendido. O que envolve amar uns aos outros intensamente de coração? Irmã Júlia?
Amar intensamente significa amar alguém mesmo que seja difícil demonstrar amor por essa pessoa. E em 1 Pedro 3,9 ficou claro que isso envolve não pagar o mal com o mal, ou seja, não revidar ofensas ou mágoas. Então, se tivermos intenso amor pelos nossos irmãos, vamos ser bondosos com todos e entender a pessoa, mesmo se formos ofendidos. Isso, muito bem. Obrigado. Ainda, irmão Geraldo? Então, nós temos um exemplo aqui, né, em João 18, 10 e 11, quando Jesus foi cercado, né, pelos soldados, onde ele seria preso. Então, Pedro sacou a espada e cortou a orelha do Malco lá, né, um dos soldados lá. É lógico que ele não queria acertar a orelha, ele queria acertar a cabeça dele, né? E talvez ele se esquivou e acertou a orelha. Bom, nessa situação aí, é lógico que Jesus era perfeito, mas se nós fizermos uma autoanálise, me pensando nessa pergunta aqui, talvez, né, está querendo matar o meu mestre, então vamos revidar, né? Seria até razoável pensar dessa forma. Mas Jesus não fez isso. Jesus ensinou uma lição a Pedro. Ele pegou a orelha, foi lá e colocou de volta. E disse, guarda a espada, porque quem viver pela espada morrerá pela espada, né? Então, realmente é um exemplo muito grande para nós. Isso, obrigado, irmão. Não pagar o mal com o mal, né? Vamos ao parágrafo 12. Em sua primeira carta, Pedro usou a expressão intenso amor. Esse tipo de amor nos ajuda a perdoar não apenas alguns pecados, mas uma multidão de pecados. Talvez Pedro tenha se lembrado do que aprendeu com Jesus sobre perdoar. Em certa ocasião, Pedro acreditou que estava sendo bondoso quando disse que alguém deveria perdoar até 7 vezes. Mas Jesus ensinou a Pedro e a todos nós a perdoar até 77 vezes. Ou seja, não há limite para o perdão. Se você acha difícil colocar em prática esse conselho, não desanime. De vez em quando, todos nós temos dificuldades para perdoar. O importante é dar os passos necessários para perdoar seu irmão e fazer as pazes com ele. A parte A, ter intenso amor uns pelos outros nos ajuda a fazer o quê? Pedro? Nos ajuda a perdoar não apenas alguns pecados, mas uma multidão de pecados. Obrigado, Pedro. Isso mesmo. Irmã Rosana? Então, quando Pedro fala amar intensamente ou com intenso amor, dá a ideia de esticar. Então, você vai esticar o seu coração e vai perdoar aquele irmão que lhe causou algum dano. Isso, muito bom. Obrigado, irmã Rosana. E aqui Jesus ensinou uma lição para Pedro, né? Nós vemos nesse parágrafo aqui. Quem gostaria de comentar para nós sobre essa importância de ser perdoador, conforme Jesus deixou bem claro para Pedro? Irmã Mara? O que Jesus quis mostrar para Pedro, e ficou registrado para todos nós, que não há limite para o perdão. Que de vez em quando, todos nós mesmos, temos dificuldades para perdoarmos uns aos outros. Mas o importante é que cada um de nós reconhecemos que temos que dar o primeiro passo. Porque é muito importante esse primeiro passo. Porque só assim nós vamos conseguir perdoar o nosso irmão e fazer as pazes com ele. Isso. Obrigado, irmã Mara. Pensando nesse primeiro passo, na importância de nós sermos perdoadores, a parte B tem a seguinte pergunta. De acordo com o vídeo, não deixe nada atrapalhar nossa união, o que você pode se esforçar a fazer? Assistiu esse vídeo lá e que você aprendeu com ele, irmã Ana Laura? Vamos ver a irmã Ana Laura primeiro.
No vídeo a gente viu duas situações que os irmãos passaram por problemas entre eles e se arrependeram em não ter resolvido antes, porque isso abalou muito a amizade deles, né? Então, nesse vídeo a gente viu o quão é importante e necessário a gente perdoar os nossos irmãos e fazermos as pazes, e precisamos ter a iniciativa de perdoar o quanto antes, porque dessa forma a gente não vai perder tempo longe dos nossos irmãos. Muito bom, obrigado, irmã. Irmã Alessandra? E é justamente isso, né? Uma perda de tempo. A gente viu que na situação ali entre as irmãs, uma até mudou de congregação, né? Em vez de resolver, esfriar a cabeça, será que foi mesmo aquilo que eu pensei, né? Porque foi um problema no trabalho, né, que elas tiveram. E será que eu fui mandada embora realmente do emprego porque aquela minha irmã me prejudicou? Então, ela poderia ter feito tudo isso, né? Mas ela decidiu até mesmo ir embora, mudar de congregação para não ver mais aquela irmã. E aí, depois, quando ela pensava, e agora? Eu vou ver ela numa assembleia, eu vou ver ela num congresso, o que eu vou fazer, né? Então, essa irmã não tinha paz. Ela perdeu a paz e a amizade daquela irmã. E, com certeza, Jeová não estava feliz com isso, porque o que ele deseja é que todos nós tenhamos intensa mão por todos. E Pedro falou, não só uma vez, nem 7, é 77 vezes, né? Pode acontecer algumas vezes na nossa vida isso. Então, resolver de pronto, né? É a melhor coisa a fazer. Isso mesmo. Obrigado, irmã Alessandra, pelo seu comentário também. Vamos ao próximo parágrafo 13. Anciãos, cuidem bem da congregação. Depois de ter sido ressuscitado, Jesus disse para Pedro, pastoreie as minhas ovelhinhas. Com certeza, Pedro nunca se esqueceu dessas palavras. Se você é um ancião, você sabe que essas palavras também se aplicam a você. É verdade que pode ser um desafio encontrar tempo para cuidar dessa designação tão importante. Os anciãos precisam cuidar primeiro de sua própria família em sentido físico, emocional e espiritual. Além disso, eles precisam dar um bom exemplo na pregação e ao preparar suas partes nas reuniões, assembleias e congressos. E alguns ainda têm a responsabilidade de ajudar numa comissão de ligação com hospitais ou ajudar o departamento local de projeto e construção. Sem dúvida, os anciãos são homens muito ocupados. Que desafios os anciãos enfrentam para encorajar os irmãos? Irmão Davi? Muitos de nós cuidamos de nossa própria família em sentido físico, emocional e espiritual. Às vezes temos que nos preparar bem para as reuniões, às vezes partes em assembleias, congressos e assim por diante. E alguns dos anciãos também têm outras responsabilidades de ajudar em comissão de ligação com hospitais, ou às vezes até ajuda o departamento local de projeto e construção. Certamente nós, como os anciãos, estamos bem envolvidos em todas essas tarefas teocráticas e às vezes também envolve esforço da nossa parte de sempre tirarmos tempo para darmos atenção às queridas ovelhinhas de Jeová. Obrigado, irmão Davi. Vamos ao parágrafo 14. Pedro disse para os anciãos, pastoreiem o rebanho de Deus. Se você é ancião, nós sabemos que você ama os irmãos e quer cuidar bem deles. Mas às vezes você pode estar tão ocupado ou se sentir tão cansado que não consegue cumprir com sua designação. Nesse caso, o que você pode fazer? Fale para Jeová como você está se sentindo. Pedro escreveu, se alguém serve, faça isso na força que Deus fornece. Os irmãos talvez estejam passando por problemas que não serão completamente resolvidos neste sistema de coisas. Mas lembre-se que o pastor principal, Jesus Cristo, pode fazer muito mais por eles do que você poderia. Ele pode fazer isso tanto hoje quanto no novo mundo. Então, o que Jeová quer que os anciãos façam é simplesmente amar e pastorear os irmãos e se tornar exemplos para o rebanho. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro 5, 1 ao 4. 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Irmão Wagner, pode ler para nós?
Portanto, eu, que também sou ancião, testemunha dos sofrimentos do Cristo e participante na glória que será revelada, faço este apelo aos anciãos entre vocês. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados, servindo como superintendentes, não por obrigação, mas de boa vontade perante Deus, não por amor ao ganho desonesto, mas com entusiasmo, não dominando sobre os que são a herança de Deus, mas tornando-se exemplos para o rebanho. E quando o pastor principal estiver sido manifestado, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Obrigado, irmão Wagner. O que pode ajudar os anciãos a pastorear o rebanho? Irmão Lucas? Conforme mostra o parágrafo, se aquela função está pesada naquele momento devido a alguma circunstância na própria família, ou dificuldade financeira, ou trabalho. Então aqui diz que fale para Jeová como você está se sentindo. Então abra o coração para Jeová. Com certeza vai haver uma solução. Jeová vai mostrar o caminho, o Espírito Santo de Jeová vai atuar naquele ancião e as coisas serão resolvidas. O importante, conforme mostra, que certas coisas, nesse sistema de coisas, não vai ter solução. Não adianta se lamentar. Então vamos confiar em Jeová e continuar pastoreando as ovelhas com todo carinho, com todo amor. Isso. Obrigado, irmão Lucas. Então, conforme mostrou aqui, Jeová espera o que dos anciãos, conforme nós vimos? Jeová espera, conforme o irmão Lucas comentou, tem certas situações que infelizmente não tem solução nesse mundo, né? Mas Jeová espera o que dos anciãos? Irmão Siqueira? Três coisas Jeová quer, né? Primeiro, que amem seus irmãos. Segundo, pastoreiem seus irmãos. Terceiro, torne-se exemplos para o rebanho. Isso mesmo. Obrigado, irmão Siqueira. Então, os anciãos, Jeová espera isso dos anciãos, né? Que mostrem amor pelas ovelhas dele, né? Vamos ao parágrafo 15. William, um irmão que já serve como ancião por muitos anos, sabe da importância de pastorear os irmãos. Quando a pandemia da Covid-19 começou, ele e os outros anciãos fizeram questão de entrar em contato com cada irmão de seu grupo. Ele explica por quê. Muitos irmãos estavam sozinhos em casa e era muito fácil começar a ter pensamentos negativos. Quando um irmão está passando por problemas, William escuta com atenção para entender exatamente como o irmão está se sentindo e do que ele precisa. Daí, ele tenta encontrar algumas publicações ou vídeos no site jw.org para conseguir encorajar o irmão. Ele diz: agora, mais do que nunca, é muito importante pastorear os irmãos. A gente faz bastante esforço para ajudar as pessoas que não conhecem a Jeová. Então, precisamos fazer o mesmo esforço para pastorear o rebanho, ajudando nossos irmãos a continuar na verdade. Como um ancião chamado William pastoreia a congregação? E aqui nós temos uma imagem mostrando, fazendo um exemplo do nosso irmão William, né? Gostaria de comentar para nós. Irmã Amanda? Então, nós vemos aqui que assim que a pandemia do Covid-19 começou, ele e outros anciãos fizeram questão de entrar em contato com cada irmão de seu grupo. E ainda o irmão ele explica o porquê que eles fizeram isso. Ele se colocou no lugar daqueles irmãos naquela situação. Ele citou aqui que era muito fácil começar aqueles irmãos terem pensamentos negativos por estarem isolados. Então, esse irmão, além dele ter empatia pelos irmãos, ele também agiu a favor dos irmãos para poder pastorear bem o rebanho. Isso, obrigado, irmão. Irmão Márcio? Nós vimos que esse irmão também é um bom ouvinte, né? Fala que ele escuta com atenção. E às vezes uma visita do pastoreio, o irmão só vai para ouvir, né? A pessoa só quer desabafar, e isso tem um efeito muito positivo, né?
E nós vemos aí na gravura que ele está usando a tecnologia para fazer essa visita, né? O tempo é escasso. Para Jeová sabemos que o tempo não é problema, mas para nós é bem corrido, né? Em especial os anciãos, diante das responsabilidades já apresentadas, né? Então ele está usando aí a tecnologia para fazer essa visita de pastoreio, que ele sabe da importância, né, do pastoreio, o efeito positivo que tem sobre as ovelhas de Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmão Márcio. Mostrando assim amor, né, por cada uma das ovelhas. Muito bom. Deixe que Jeová complete seu treinamento. Parágrafo 16. Nós vimos até aqui apenas algumas lições que podemos aprender com as 2 cartas de Pedro. Talvez você tenha visto algo em que precise melhorar. Por exemplo, você gostaria de passar mais tempo meditando nas bênçãos que terá no novo mundo? Você gostaria de dar mais testemunho na escola, no trabalho ou em alguma outra situação? Consegue ver algumas maneiras em que poderia mostrar amor pelos irmãos mais intensamente? E vocês, anciãos, estão determinados a pastorear o rebanho de Jeová de todo o coração? Talvez você perceba que precise melhorar em algumas áreas, mas não deixe que isso desanime. O Senhor é bondoso e Ele vai ajudar você a fazer as mudanças necessárias. Pedro nos garantiu: Deus completará o treinamento de vocês. Ele os fará firmes, Ele os fará fortes, Ele os porá sobre firmes alicerces. De que modos podemos aplicar as lições que aprendemos com as cartas de Pedro? Irmã Vanessa? Então, do que a gente aprendeu hoje, eu vou procurar passar mais tempo meditando nas bênçãos que eu poderei ter no novo mundo, né? Planejando como será o meu futuro. Muito bom. Obrigado, irmã Vanessa. Mas Giovana? Outra sugestão é dar mais testemunho na escola, no trabalho ou em alguma outra situação. Isso mesmo. Obrigado também. Isso mesmo. Bom comentário dos irmãos. Vamos ao parágrafo 17. De início, Pedro achou que não merecia estar com Jesus. Mas com o apoio amoroso de Jeová e de Jesus, Pedro perseverou e continuou a ser um seguidor de Cristo. O resultado foi que Jeová permitiu que Pedro entrasse no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa foi uma recompensa maravilhosa. Se, assim como Pedro, você perseverar e aceitar ser treinado por Jeová, você também vai receber a recompensa da vida eterna. Dessa forma, você vai alcançar o alvo da sua fé, a sua salvação. Obrigado, irmão Gabriel, por nos ajudar aqui nessa consideração com sua leitura. Tenho certeza que auxiliou muito no bom entendimento da matéria. Qual vai ser o resultado se perseverarmos e deixarmos Jeová nos treinar? Irmã Iméria? Então, o resultado de Pedro, por ser obediente e acatar os conselhos, ele recebeu então o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele ganhou esse privilégio. Se nós também fazermos de tudo para perseverarmos e sermos aceitos, né, ser treinados por Jeová, nós vamos também receber a recompensa da vida eterna. Então, dessa forma, nós vamos alcançar o alvo da nossa fé e da nossa salvação. Muito bom. Obrigado, irmã Iméria. Que lembretes Pedro nos deu sobre continuar na expectativa do dia de Jeová? Irmã Daniela? Na sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 8 e 9, Pedro nos ajudou nos lembrou que a maneira de Jeová ver o tempo é bem diferente da nossa, né? Para alguns pode parecer que Jeová está demorando muito, mas Jeová, na verdade, está sendo paciente, porque não quer que ninguém seja destruído, né? Então, esse ponto de vista nos ajuda a esperar com expectativa correta. Obrigado, irmã Daniela. Que lembretes Pedro nos deu sobre vencer o medo do homem? Irmã Luciene?
Então, o lembrete que ele nos deu, né, mostrou que nós precisamos estar sempre prontos para defender a nossa fé, né, mas de forma respeitosa, branda. E essa defesa que nós fazemos da nossa fé exige que a gente assimile conhecimento exato, né, para que a gente possa assim, conseguir defender as razões das nossas crenças. Isso mesmo. E que lembrete Pedro nos deu sobre ter intenso amor pelos nossos irmãos? Irmã Elaine? Então, esse amor vai nos ajudar a amar a todos, né? É claro que é natural, nós temos afinidade, né, com algumas pessoas, mas nós vamos procurar ser bondosos com todas as pessoas e também com aqueles que às vezes nos ofendem, né? Porque Pedro mostrou que esse intenso amor vai nos ajudar também a ser perdoadores. Isso, muito bem. Obrigado, irmã. Dessa forma, nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje, né? Aprendemos pontos importantes que certamente vão nos ajudar daqui em diante a continuar perseverando apesar das dificuldades. Nós queremos continuar na expectativa, tendo bem em mente o dia de Jeová e já esperando, já planejando o nosso futuro no novo mundo, né? Meditando nele, pensando como vai ser a nossa vida no paraíso, sentindo os sabores, vendo as imagens, visualizando, fazendo uma imagem do novo mundo, né? Assim vamos estar nessa expectativa. E também queremos vencer o medo do homem, né? Não ter medo de pregar as boas novas, não ficarmos intimidados, porque como os irmãos bem comentaram, né? Jesus, Jeová e todos os seus anjos estão do nosso lado. Por que vamos ter medo, né? Não devemos ter medo, devemos confiar plenamente em Jeová. E ter intenso amor pelos nossos irmãos. Que possamos fazer isso, né? Que possamos imitar o belo exemplo de Pedro, sermos perdoadores, né? Não queremos guardar mágoas, isso só vai fazer mal para nós, né? É nós que vamos sofrer, é nós que vamos carregar um peso que às vezes não vamos conseguir. Queremos deixar de lado, queremos buscar a paz, né? Fazer a paz, como nós vimos nesse vídeo que nos mostrou, né? 2 exemplos. Só depois que eles conseguiram fazer as pazes é que eles perceberam quanto tempo eles haviam perdido, né? Então, vamos manter a paz na congregação. Em vez de falar mal de nossos irmãos, vamos falar bem deles, né? Vamos ver as boas qualidades e sempre exaltar as boas qualidades dos nossos irmãos. Assim, nós vamos conseguir manter a paz e também mostrar amor por todos na congregação. Obrigado, irmãos, pela boa participação, pelos bons comentários. E assim vamos agora encerrar a nossa reunião, agradecendo a Jeová pelas 2 reuniões que tivemos aqui, a conferência pública e o estudo da Sentinela. Vamos cantar o cântico 109, Mostre Amor de Coração. E após o cântico, nós convidamos nosso irmão orador, irmão Israel, para nos representar em oração.